Boa noite, gente. A graça e a paz do Senhor, amém? Eu costumo dizer que eu sou uma privilegiada, porque quando eu venho pregar, Deus tem mandado um maná bem precioso, preparando todo o terreno para mim jogar a semente. E o tema da nossa mensagem hoje é: a decisão é sua. Diga, a decisão é minha. É muito sério isso, viu, gente? Vamos prestar bem atenção que de onde a gente vem. A gente vem de uma série de mensagens que tem como tema o preço da desobediência. Aí o primeiro foi escolha o que fazer. O segundo foi 3 opções. E o terceiro, edificando um altar. Agora o Senhor me deu essa mensagem no dia que o pastor começou a série. Porque eu sabia que eu ia ministrar na ceia. Na ceia quem ia ministrar era eu. Aí o pastor começou a série, mas eu já estava com a mensagem já toda dada pelo Papai do Céu. Mas o Senhor disse que não era agora, só quando terminasse a série. Aí é hoje. Então hoje o Senhor vai dizer para você que a decisão é sua. A palavra decisão significa tudo aquilo que se resolveu acerca de alguma coisa. Ação, habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema sem indecisão, coragem ou firmeza. Isso é o que significa decisão. Você está aqui hoje porque você tomou a decisão de estar aqui. Foi porque o Senhor trouxe vocês, mas vocês aceitaram o convite do Senhor e decidiram estar aqui, amém? Mesmo que a gente não, olha, presta bem atenção que é muito importante, viu? Mesmo que a gente não tome nenhuma decisão, decida não fazer nada, eu vou decidir não fazer nada, eu tomei uma decisão assim também, porque eu decidi não fazer. Então, mesmo que eu não faça nada, eu tomei a decisão de não fazer. Então, de uma forma ou de outra, você tomou uma decisão. Amém? Toda a sua vida é resposta de resultado de suas decisões. Onde você está hoje, o que você está fazendo hoje, como você está hoje, é resultado das decisões que vocês tomaram anteriores. Nada é por acaso. Vou lhe dar alguns exemplos, tá? A decisão de Abraão de deixar a sua casa, sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que Deus ia mostrar a ele, você pode ver isso em Gênesis capítulo 12, o constituiu pai da fé. Olha por que ele foi constituído pai da fé. Porque ele tomou a decisão de obedecer o chamado de Deus. Ele decidiu sair do meio da sua parentela. A decisão de Moisés de conduzir os israelitas para fora do Egito, você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 3, o tornou libertador do Egito. Ele teve que tomar uma decisão de aceitar o convite do Senhor. A decisão de Ruth de ficar com Noemi, você vê isso aí no livro de Ruth capítulo 1. Sua lealdade e devoção a Noemi a levou a se tornar parte da linhagem de Jesus Cristo. Uma decisão tão simples e no mesmo tempo tão difícil, que foi deixar tudo que ela tinha e simplesmente seguir uma sogra que estava falida. Mas ela não abriu mão de cuidar da sua sogra. A tornou quem ela foi. Ela participou da linhagem da família de Jesus de Nazaré. Que privilégio. A decisão de Adão nos afastou de Deus. Isso você vai ver em Gênesis 6. Tornou o homem mortal, porque nós éramos para ser imortais. Mas quando Adão pecou, ele destituiu nós da glória de Deus. Ele nos afastou de Deus. Então a decisão de Adão trouxe consequências desastrosas até hoje. No entanto, a decisão de Jesus Cristo de morrer na cruz nos religou com Deus, nos dá o livre acesso do direito da salvação. Porque Jesus aceitou
Deus dizer para ele, vai, desce, vai viver como homem, vai morrer na cruz do Calvário, pagando o preço por todos eles. Ele nem olhou se você era branco, preto, mulher, homem, alto, baixo, magro, gordo, bonito ou feio. Ele não olhou para nada disso. Ele simplesmente aceitou e veio e morreu na cruz. Por causa dessa decisão, você e eu hoje temos acesso ao Pai. Então a decisão é sua. Agora abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. Gente, eu estou sentindo um poder de Deus tão grande hoje na igreja. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou. Em Teslaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, em o nome de Jesus, a tua palavra diz que o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo possa trazer a clareza que nós precisamos desta mensagem, para que possa produzir frutos a 100 por 1. No nome de Jesus. Amém. Quando Deus dá a ordem de destruir totalmente a cidade e tudo o que há, coloca sobre maldição ou interdição. Essa interdição implicava dedicar cidades, pessoas, animais e propriedades do Senhor para destruição, de acordo com Deuteronômio 7, do 2 ao 6. Embora esta prática fosse severa, era uma punição justa. Está em Josué capítulo 6, versículo 17. Os amalequitas eram um povo assassino e eram inimigos do Senhor. Está em Deuteronômio 25. Deus é justo e julga todas as coisas justamente. O povo de Amaleque era uma tribo nômade que habitava no extremo sul da Palestina e partes da península no Sinai. Eram descendentes de Esaú, mas se tornaram inimigos hereditários de Israel por causa do ataque que este havia feito nos dias de Êxodo, que está em Êxodo 17. Essa foi a luta que ficou Moisés, Arão e Hur, que quando eles vão guerrear com aqueles amalequitas, que é o povo que eles estavam guerreando, Hur fica de um lado, Arão de outro, e Moisés de braços abertos, clamando e intercedendo pelo povo. Enquanto Moisés estava com os braços levantados,
o povo estava vencendo. Quando Moisés baixava os braços, o povo começava a perder. Então, quando eles tiveram atenção para isso, ficou um de um lado e o outro do outro, segurando as mãos de Moisés para que vencesse. Os amalequitas eram inimigos de Deus. Vocês se lembram desse texto? Amém? Nós temos dificuldades de ver o Deus justo no aspecto de justiça em destruição. Nós falamos muito do amor de Deus. Nós vemos muito o amor de Deus. Mas nós, muitas vezes, temos dificuldade de ver a justiça de Deus quando se trata de destruição. E se não houver isso, então não há justiça. Porque tem pessoas que são desobedientes, que Deus dá oportunidade, que Deus ama, que Deus cuida, que Deus consola, que Deus coloca no caminho, mas depois negam a Jesus de novo. E os amalequitas eram inimigos de Deus. Então a ordem era que tudo fosse exterminado, tudo. Porque quando uma coisa é amaldiçoada por Deus, ela é amaldiçoada. Não adianta você fazer nada, porque se Deus já disse que amaldiçoou e queria que destruísse, era para ser destruído. E a nossa dificuldade de ver esses aspectos, às vezes nos impede de conhecer a Deus profundamente. E Deus nos convida hoje para conhecer Ele na totalidade. Nós nunca vamos conhecer Deus totalmente, porque Ele é infinito. Então, por mais que a gente busque, a gente vai descobrir coisas novas. Então, mas eu desafio você a ter sede da palavra, sede de conhecer mais sobre Deus, porque é bom demais, gente. Vou te dar outro exemplo de destruição, tá? Lá em Noé, quando Deus manda construir a arca, toda pessoa que vai ficar fora da arca vai ser destruída. Vai morrer todo mundo. E ali também tinham crianças, tinham gado, tinham adultos, tinham idosos. Foi destruído tudo. Quem que mandou? Deus. E Noé obedeceu. Noé obedeceu e fez tudo conforme o Senhor mandou ele fazer. Esse foi o nosso primeiro ponto, tá? O nosso segundo ponto é obediência parcial, é desobediência. Eu falei o nome do primeiro, falei? Deus dá instruções e orientações diretas. Porque foi Deus que instruiu a ele. Deus diz a Saul que é para ir e destruir tudo e todos. Então Deus deu a instrução direta. Quantas instruções nós recebemos de Deus? Você sabia que quando você tem intimidade com Deus, tudo que você vai passar, antes de você passar, Deus te avisa? Deus te avisa em sonhos, Deus te avisa com palavras que outras pessoas vêm e conversam com você. Deus te avisa falando no teu coração. Mas antes de você passar, você é avisado pelo Senhor. Muitas vezes nós não estamos com a sensibilidade para entendermos o que Ele está falando. Mas como eu vou entender se eu não investir tempo com Ele para ouvir o que Ele está dizendo? Como eu vou saber a importância da gente tirar tempo sozinho com Deus de manhã? Porque quando a gente tira de manhã, antes de sair, a gente vai receber as orientações para o dia todo. Quantas pessoas que dirigem aqui, que começam a ir por uma rua e de repente sente o toque, eu vou por aquela ali. É o Espírito Santo te guiando para ir para um lugar melhor, para ir para um lugar mais amplo, para ir por um caminho que vai ser menos dificultoso para você. Mas você só vai conseguir desenvolver isso com Deus se você tirar tempo com Ele. Se você não tirar tempo com Ele, não tem como você ter intimidade. Tinha como você se casar com seu esposo ou com a sua esposa se você não tivesse tempo com ele ou com ela? Só vou olhar aqui, pronto, eu vou me casar com fulano, vou me casar com pastor. Não, primeiro a gente conhece, a gente se relaciona, a gente vai ter uma intimidade casados. Mas se a gente não continuar com essa intimidade, como eu vou continuar conhecendo? Só morando na mesma casa? Nós estamos só morando na mesma casa com Deus? Ou estamos desenvolvendo a intimidade com Deus? Eu quero ser amiga de Deus. Você quer ser amiga de Deus? Ser amigo de Deus? Então desenvolvam uma intimidade com Ele. Nos primeiros dias não é fácil, mas a gente vai fazendo
Devagarzinho, faz um pouquinho de tempo hoje, amanhã faz de novo, depois faz de novo. Ah, não estou com vontade, faz por obrigação mesmo. Que quando tu menos esperar, essa obrigação vai virar um hábito e vai ficar delicioso, que você não vai nem sentir o tanto de tempo que você gastou. Porque você não está gastando, você está investindo na sua vida. Quer sucesso na sua vida? Ah, sucesso é sucesso. Porque você ser feliz e pleno é sucesso. No mundo que nós estamos hoje, então tenha tempo com Deus. Desenvolva a amizade com Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer te orientar, Ele quer te ajustar, Ele quer te ajudar, Ele quer dar o que você pede. Mas primeiro você tem que ser preparado por Ele, que é o que não aconteceu com Saul. O nosso segundo ponto é: obediência parcial é desobediência. Vamos ler aí 1 Samuel, o capítulo 15, o versículo 7 e 8. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Deus mandou ele fazer desse jeito? Sim ou não? Deus mandou destruir tudo. Aparentemente, parece que ele fez uma boa coisa, porque ele queria ofertar os bois a Deus. Mas Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Saul talvez tivesse conseguido resistir à ideia do prestígio e da glória que iria receber ao trazer Agag e os animais, como uma demonstração pública da sua liderança. Porque quando ele entrasse na cidade com aquelas coisas, com tudo que ele ia e com o rei, ele ia ser honrado pelos homens. Ele ia encontrar um prestígio. Só que Deus não queria assim. Deus disse que era para destruir tudo, tudo. Ele trouxe o rei e alguns animais. Ele estava cumprindo a ordem de Deus só em partes. Ele recebeu de Deus a ordem, mas só fez até onde ele achou que devia. Deus não quer que você seja desobediente, Ele quer que você seja completamente obediente. Nós aprendemos isso muito forte, foi num dos estudos que a gente teve de liderança, com o livro Kryptonita, não foi isso? Que fala que você fazer 99,9% e não fizer o 1%, você está desobediente. Porque se Deus mandou você fazer os 100, você tem que fazer os 100. Ah, mas é possível? É, porque se não fosse, Deus não tinha mandado. O que Deus mandou ele fazer foi destruir tudo, e ele não destruiu. Ele só fez aonde agradou a ele, o que ele achou que devia fazer. Há ocasiões em que somos tentados a fazer apenas uma parte do que Deus diz. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: fale cada um a verdade com o seu próximo. Você às vezes fala meias verdades. Você quer ver uma meia verdade que muita gente cai nessa prática? Chama-se telefone. Você liga e às vezes a pessoa não quer atender, diz que eu não estou não. É tão mais fácil você dizer, eu não posso atender agora. Não é mais fácil? Mas você acha melhor dizer, diz aí que eu não estou aqui não. É meia verdade, então é desobediência. E isso desagrada a Deus. Isso não agrada ao coração de Deus. Deus diz em Colossenses 3:20: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Quando os seus pais dizem para você fazer alguma coisa, você sempre obedece ou só em partes? É boa essa, né? Essa é bem quentinha, porque nós somos craques em fazer em partes. Eu até dizia muito que eu era parecido com aquele filho que a Bíblia fala de 2 filhos. Um que o pai manda ir, ele diz que não vai,
e depois ele vai, e o outro que diz que vai e não vai. Eu sempre dizia que eu era aquele que dizia que eu não vou, mas eu ia. Mas depois que eu aprendi que a obediência parcial é desobediência, então não deixa de ser uma desobediência. Porque se o meu pai diz, faça isso, e eu digo, não, mesmo que eu vá fazer, eu desobedeci, porque eu disse não. Obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes tem pais que são bem bonzinhos, que vai dando chance para ver se os filhos caem em si, e os filhos continuam desobedecendo. Aí quando o pai chega e puxa a rédea, o pai é ruim. Mas só que agora vamos levar isso para nós com Deus. O que Deus tem mandado nós fazermos? Nós temos feito? Nós temos meditado na sua palavra todos os dias? Ou a gente só pega na Bíblia quando vem para a igreja? Nós temos falado com Deus todos os dias, agradecido a Ele pelas lutas, pelas provas, sim, porque é as lutas e as provas que faz a gente ser quem nós somos. É através dela que a nossa fé é aperfeiçoada. Ou nós estamos reclamando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Isso não é justo. Se não é justo, então agradece a Deus. Porque maior injustiça quem passou foi Jesus. E ele não reclamou, ele não deu uma palavra, ele foi para a cruz até morrer por causa de mim e de você. E hoje nós estamos aqui ouvindo a sua palavra. Deus diz em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos. Você mostra as coisas boas para aqueles que te fazem coisas boas, mas para aqueles que pisam no teu pé, para aqueles que te maltratam, aqueles que se intitulam seus inimigos, você está semeando? O Senhor manda a gente amar. Então, obediência parcial é desobediência. Quando Deus dá uma ordem, Ele espera que seus filhos obedeçam deliberadamente a Deus. Qual foi a ordem que Deus te deu hoje? Quando você sentou e falou com Ele? Qual foi a ordem que Deus te deu nesses últimos dias para você seguir ou fazer? Até mesmo se Ele disser pare, é para você parar. Porque se Ele disse pare, é porque Ele vai resolver. Você já viu quando a gente entra no supermercado, a gente tiver com uma sacola, a gente tem que deixar a sacola lá naquele lugarzinho que fica os pacotes guardados. A gente só sai com tipo um chaveiro pendurado para poder voltar e dar à pessoa e ela devolve as tuas coisas, não é assim? Mas tu tá lá no mercantil comprando as coisas e se preocupando com tuas coisas que tá guardada lá na caixinha? Tá todo despreocupada, não tá? É assim que Jesus quer que você faça. Ficar todo despreocupado. Você não botou lá? Você botou aonde? Você tem que botar nos pés de Jesus. Você tem que estar nos pés dele e dizer: Senhor, eu vou fazer igual eu faço no supermercado. Eu vou viver, vou orar, vou louvar, vou agradecer. Mesmo que esteja difícil. Porque eu deixei nas tuas mãos, eu deixei nos teus pés. E o Senhor vai resolver. Quando for a hora, o Senhor vai dizer: vai ali, pega ali o teu material e vai-te embora. Mas não chegou a hora ainda. Não chegou a hora ainda porque você ainda está fazendo as compras. Se você não levar tudo, vai faltar. Então o Senhor está lhe preparando. Porque se Ele não te preparar primeiro, você vai fazer o que Saul fez. Saul achou que era mais do que Deus. Eu posso seguir do jeito que eu acho que eu posso. E não pode. Se Deus disse que era para matar todo mundo, é porque Deus sabia o dia de amanhã e o porquê. O que eles fizeram contra Deus era muito sério. Ninguém mexe com Deus. E ele pagou as consequências. Sabe de quem eu lembro com essa história? De Sansão. Sansão também obedecia parcialmente. Ele se envolveu com Dalila e todo dia ficava brincando com Dalila, o que era o segredo de Sansão. Até um dia ele falhar e cair por terra mesmo. Mas ele ficou brincando com o pecado. Isso é muito sério. Isso vai me levar para o terceiro ponto, que é a colheita e as consequências. Ninguém foge disso. O que você plantar, você vai colher. Se você está colhendo coisas ruins hoje, é porque você fez plantação errada lá atrás. Então, se você continuar com a mesma vida, do mesmo jeito, não vai mudar.
Só vai mudar se você mudar as suas atitudes. Se você mudar a sua plantação. Vamos ler 1 Samuel 15, o 22 e o 23. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quem está dizendo isso é o Senhor. O Senhor diz para Samuel e até Saul para dizer a ele que ele rejeitou ele, porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. Porque ele achou que ele podia levar o rei inteiro, porque ele podia levar as ovelhas, o gado, o que parecia pouposo. E ele vai até dizer para Samuel que ia oferecer a Deus. Mas Deus não pediu oferta para ele. Nós vemos muito isso em pessoas que gostam de estar dando as coisas para Deus, acham que estão dando as coisas para Deus. Estou dando meu tempo, estou dando meu dinheiro, estou dando minhas prioridades, mas a obediência, que é o mais importante, não está sendo cumprida. Aí às vezes pergunta, mas por que isso está acontecendo? Porque antes de você dar qualquer coisa, você tem que dar é você mesmo. Porque quando você dá você mesmo, você não vai ter uma obediência parcial, você vai ter uma obediência completa. Não adianta a gente dizer que é crente, ir para a igreja, buscar o Senhor e viver desobedecendo a sua palavra. Mas eu não vou ter como obedecer a sua palavra se eu não meditar nela dia e noite. Se eu não buscar em Deus a força para mim vencer todas as tentações que sobrevêm sobre mim. E não adianta, gente. Não adianta, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo. Saul perde o seu lugar, se tornando rejeitado por Deus. Saul vai sair logo do reinado? Não. Ele vai continuar ainda um bom tempo. Mas o Senhor já escolheu o outro que vai ficar no lugar dele. O Senhor já não estava mais com ele. Então qual é mais importante? É eu caminhar conquistando as minhas coisas, aparentemente tudo bem, mas sem o Senhor? Ou eu estar com o Senhor, vencendo as minhas guerras que eu preciso vencer para ser uma pessoa melhor e um dia ir morar com Ele no céu? Nós é que vamos fazer essa escolha. Deus, Jesus Cristo, não manda ninguém para o inferno. É nós mesmos que decidimos se vamos para o céu ou para o inferno. É as nossas atitudes, é o que vamos viver nessa terra que vai nos mostrar para onde vamos. Na hora que vier o anjo que separar, entra para o deleite do teu Senhor. Naquela hora ninguém vai se esconder. Ninguém, porque tudo que nós fazemos aqui nesta terra está a olho nu diante de Deus. A Bíblia diz que se nós descermos ao mais profundo abismo, Deus está nos vendo. Se eu subir o mais alto monte, Deus também está lá. Então, se nós estamos preocupados com o que o pastor vê ou deixa de ver, Jesus está vendo. Jesus vê aonde ninguém vê. E na hora que ele vier buscar a sua igreja, Ele sabe o que você fez, se realmente você está pronto para subir ou se você vai ficar. E se nós não atentarmos para isso, nós vamos sofrer muito. Mas não é Deus que está fazendo a gente sofrer. Não é Deus que nos está impedindo de receber alguma coisa. Somos nós que decidimos o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Porque nós conhecemos a palavra. Se nós não conhecemos o suficiente, vamos ler a Bíblia. Vamos meditar nela, vamos buscar ela com o objetivo de aprender mais de Deus. Senhor, eu quero me parecer contigo. É possível sim, é possível sim. É só você querer, você decidir. É um exercício todo dia. Senhor, me perdoa porque hoje eu não estou com vontade, mas eu quero mais de ti.
Senão, gente, não tem para onde correr. Não importa quem acredita ou não no inferno, ele existe. E quem acha que o inferno é aqui nessa terra, está redondamente enganado. É mais um pretendente para o inferno. Porque ele existe, é um fato. Mas Deus não quer ninguém porque tem medo do inferno. Deus quer as nossas vidas, a minha e a sua vida, porque Ele te ama, porque Ele morreu por você, não por causa do medo do inferno. O fiel cumprimento da vontade de Deus é mais importante do que qualquer sacrifícios e ofertas. Salmo 40, versos 6 e Hebreus 10, 5. Quando desobedecemos uma ordem de Deus, tomamos decisões erradas. E é o nome do Senhor que envergonhamos. Porque a primeira coisa que as pessoas dizem, olha o crente, não estava ali fazendo isso? Até mesmo, gente, nós que somos cristãos, quando vemos alguém que caiu, que está fazendo o contrário do que a gente via fazer, nós entristecemos a nossa alma. E é para a gente se entristecer mesmo. Porque a gente vê pessoas que viveram o evangelho, tiveram experiências com Deus e que hoje não estão mais conosco. Estão vivendo no mundo como se não houvesse o amanhã. Como se não existisse um momento de prestar conta sobre a sua vida. Um momento de arrebatamento. E é triste. É triste porque a gente sabe sim para onde estão indo. Ninguém pode julgar ninguém. Mas a palavra de Deus diz que conhecereis as árvores pelos frutos. Se os seus frutos são da carne, você vai morrer. Se os seus frutos são do Espírito, você vai viver. É a palavra que diz. Eu estou parafraseando, viu? Você não vai passar de bobo da corte na frente das pessoas. Porque todo mundo vai olhar para você e você vai estar achando que está abalando, achando que está abafando. Mas você vai só estar sendo mais um bobo. Igual foi o filho pródigo. O filho pródigo foi só mais um bobo da corte. Porque até as comidas dos porcos ele desejou comer. Porque quando ele não tinha mais nada, ele foi abandonado pelos parceiros dele. E ele pensou em voltar para casa. Para o pai que estava lá na intercessão esperando por ele. Nós não precisamos passar por isso. Claro que tem momentos que a gente vai estar com dificuldades tremendas, com lutas muito pesadas. Mas nós temos que pedir a Deus que amemos a Ele acima de todas as coisas. Porque se nós conseguirmos amar Jesus acima de todas as coisas, nós vamos ter a compreensão de que o que estamos passando não é maior do que o amor de Deus por nós. E nós podemos vencer com Ele. Se estamos passando é porque precisamos passar. Deus tem algo maior para nós. Nós temos que olhar para Cristo com a visão de quem Ele é, não é de quem nós somos, não. Eu não posso fazer isso porque eu sou cheio de falhas. Não é de você que você vai falar, é de Jesus. Às vezes tem pessoas passando na frente da gente, morrendo, chorando, desesperada, e a gente não tem coragem de parar e dizer, Jesus te ama. Porque às vezes as nossas atitudes não vai condizer com Jesus te ama, que vamos dizer. Mas eu quero dizer para você que Deus quer usar você do jeito que você é. Mas você precisa buscar Ele para Ele transformar você em quem Ele quer que você seja. Não vai ser fácil, mas vale a pena. Quando desobedecemos uma ordem de Deus, tomamos decisões erradas. É o nome de Jesus que envergonhamos. Abra a sua Bíblia agora em Juízes capítulo 16. Que é exatamente sobre isso que eu estou falando, que você não vai passar de bobo da corte. Nós vamos ver isso na prática, na Bíblia. Em Juízes 16, a partir do 23, diz assim, Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram o seu Deus, porque diziam, o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão, para que vos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia.
Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Você está vendo que o que está acontecendo aqui é um homem de Deus, separado para Deus, que brincou com o pecado e foi cair na lama, foi ser um bobo da corte diante das pessoas. Quem era Sansão e o que aconteceu com Sansão? Se você não conhece a história de Sansão, leia que está aí em Juízes capítulo 16. Tem no 15, no 16 e o 17. Você vai pagar o preço, mas vai colher o preço da desobediência dos seus atos, que é o que está acontecendo com Sansão. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que ele vai pedir a Deus para que ele manifeste o poder dele sobre ele e ele cumpra o propósito de Deus. No meio de tudo aquilo que ele está passando. Olha aí o versículo 28, ó. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Era esse o propósito de Deus para a vida de Sansão? Não era o plano de Deus para a vida de Sansão. Ele dá poder a ele só mais uma vez. Era para ele ter uma vida longa e próspera, uma vida abençoada e abençoar a sua nação. Deus deu poder a ele, força para que ele pudesse vencer guerras, batalhas. Deus capacitou ele para ele ser um homem diferente. Mas ele foi para a lama porque ele escolheu, porque ele decidiu. Ele ficou brincando com o pecado porque ele se achava o tal. Aí no último instante de Sansão, a misericórdia de Deus vai abençoar a vida dele. Mas acabou-se, ele vai morrer junto. Olha aí, vamos para a sua Bíblia aí, ó. Dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos, porque furaram os 2 olhos dele. Ele estava cego. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que o que mataram na sua vida. O propósito de Deus não era esse. Mas Deus, com infinita misericórdia, ainda abençoou a vida de Sansão. Mas acabou-se para Sansão. Acabou-se. Ele matou mais pessoas naquele momento do que toda a vida dele. Ele fez uma obra excelente. Mas a vida, o resto que tinha ainda para viver, o que ele podia ter usufruído. Se eu posso caminhar com o Senhor e ter uma vida abençoada, uma vida com Ele, eu vou escolher me enlampuzar com o pecado e ter que estar clamando por socorro para que no último momento eu faça alguma coisa? Você acha que é esse o plano de Deus para a sua vida? O plano de Deus para a sua vida é para você viver em paz. É para você ter paz. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, não. Você vai ter problemas, você vai passar problemas, que nós estamos nessa vida, nós estamos nessa terra. Mas como a gente vai lidar com eles é que é diferente. E o Senhor quer nos orientar, mas Ele não quer só orientar não, Ele quer que você obedeça. Mas nós muitas vezes ouvimos as orientações, obedecemos parcial e não acontece como a gente estava esperando. E não reconhecemos, foi eu que errei, foi eu que não fiz. A gente é incapaz muitas vezes de dizer isso. Mas por que, Senhor? Por quê? Porque você está obedecendo parcial, minha querida, meu querido. Deus não brinca. O tempo é mau. O que a gente vê de notícia ruim, pelo amor de Deus, gente.
Então vamos despertar para viver o melhor de Deus, e o tempo vai piorar. Mas se você estiver fincado na rocha que é Jesus, se você estiver seguindo as orientações dele, Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer viver tudo aquilo que ele tem para viver. Tudo que ele determinou para você viver, ele quer que você viva aqui. A Bíblia diz que nós seremos prósperos nessa terra. Nós não precisaremos de prosperidade no céu, não. Mas nós só vamos viver nessa terra o que Deus tem para nós se nós estivermos prontos, se nós estivermos colocando Jesus em primeiro lugar. Conclusão. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 34. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da morte. Porém, tinha pena de Saul. Aqui a gente vê o quanto Samuel se afeiçoou a Saul. Samuel amava Saul. E Samuel sofria porque sabia que ele tinha sido rejeitado por Deus. E Samuel continua intercedendo por Saul. Se a gente discorrer o texto todinho, a gente vai ver que até lá na frente, quando Deus manda ele ir até Davi para poder ungir o novo rei, ele ainda vai, o Senhor vai dizer para ele: até quando tu vai lamentar por Saul? Eu já o rejeitei. É isso que nós temos dificuldades de fazer. Nós temos dificuldade de nos afastar daquilo que Deus já rejeitou. Nós temos dificuldades de sair de perto daquilo que Deus não quer que esteja perto de nós. E muitas vezes a gente sabe que Deus não quer e a gente continua. Mas a escolha é nossa. Nós somos teimosos. A Bíblia diz assim, aquele que não deixa pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Quem fala isso é Jesus. E muitas das vezes nós temos sim que abrir mão de pessoas, de coisas que estão nos afastando de Deus. Muitas vezes nós temos tempo para ler a Bíblia e estamos perdendo tempo fazendo coisas paliativas que não precisávamos fazer. Mas se eu quero verdadeiramente viver em santidade com Deus, eu não posso fazer outras coisas? Posso, mas eu quero conhecer mais sobre Ele para me entender tudo aquilo que está me afastando dEle. E olhe, muitas vezes a gente sente que está afastando, a gente entra dentro de casa e diz: poxa, eu perdi tanto tempo aqui, eu podia estar buscando a Deus, eu podia estar lendo a palavra, eu podia estar me preparando mais. Estava ali conversando com meus filhos, só bobagem, eu podia estar conversando sobre Jesus, podia estar assistindo algo que fosse frutífero, para trazer vida. A gente está sem tempo, gente, viu? A gente está sem tempo. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriarão. E a gente já vê isso hoje. Quantas pessoas que estão perto de nós, que estão passando por depressão, que estão passando por ansiedade, porque existe um monte de nomenclatura, mas são doenças de alma. E nós achamos que é bobagem. Não, porque a pessoa quer chamar atenção. Não ignore os sinais. Não deixe de ir até a pessoa e dizer: Jesus te ama. Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus pode arrancar essa tristeza da tua alma. Porque a gente vai prestar conta com Deus de todas as pessoas a qual Ele quer que a gente semeie e não foi semear. Porque nós somos egoístas, só pensamos em nós e nos nossos problemas. Às vezes basta a gente sair só um pouquinho da nossa rotina, porque eu saí só um minutinho da minha rotina. E eu olhei e vi que uma pessoa tinha um problema bem maior do que o meu. E olha que eu não fico reclamando de nada, eu agradeço. E eu fiquei pensando como essa pessoa estava. Mas a Bíblia diz que eu não posso meter a mão aonde Deus está disciplinando. Eu não posso me envolver em questões que é de Deus. Eu só posso me envolver se Ele mandar eu ir. Porque até para você ajudar alguém, você tem que perguntar a Deus se Ele quer que você vá. É para mim ir? Porque às vezes tem pessoas que estão passando, porque está igual os amalequitas. Receberam oportunidades, chances, e agora está na peia para poder reconhecer que só o Senhor é Deus. Tem pessoas que se acham mais do que Deus. Porque quando eu digo que eu não faço isso, eu vou dar um exemplo, eu não perdoo ninguém. Deus nos perdoa. Então quando eu estou dizendo isso, eu estou me achando mais do que Deus.
Se Deus é soberano, se Deus é santo, se Deus é o único que nunca pecou e nos perdoa, quem somos nós para dizer eu não perdoo fulano, eu não perdoo o ciclano? Isso é imperdoável. Você já passou um pouquinho na sua mente que o que você diz está ofendendo a Cristo? A Bíblia diz que à medida que nós julgamos, nós somos julgados. O seu jeito de ser não pode ser igual ao meu, porque você é único e eu sou única. Cada qual tem as suas características, cada qual tem o seu jeito de ser. E nós temos que compreender que cada qual tem limites diferentes. Mas nós temos que ser boca de Deus. Samuel se afeiçoou muito a Saul e lamentou. Por isso que Samuel não foi mais até Saul, porque ele sabia que Deus tinha rejeitado ele. No verso 16, no verso 1 do capítulo 16, mostra como ele intercedia por Saul. Porém, Deus deixa claro que já o havia rejeitado. Essa é a consequência da decisão de Saul. A decisão de Noé, como a gente falou no começo, deu uma nova chance de vida à humanidade. A decisão de Josué levou o povo a conquistar a terra prometida. Agora imagina a decisão de Josué. O Senhor manda Josué ir marchar ao redor da cidade 7 vezes. E diz exatamente como é para fazer, porque os muros iam cair. Um muro que ninguém derrubava. Tem que ser muito obediente, gente. Porque não é só ele que vai, é todo mundo que vai com ele, o exército todo. E tem aqueles que ficam reclamando, mas isso é uma besteira, para que isso? Não vamos fazer assim, está errado, eu vou ficar andando, está vendo que esse muro não vai cair? Ele ouviu, mas ele não deu ouvidos às vozes contrárias. Ele fez exatamente como Deus mandou ele fazer. E o que foi que aconteceu? Os muros caíram. Qual é o muro que você está esperando ser derrubado na sua vida hoje? Jesus quer derrubar o muro que está querendo lhe impedir de ter comunhão com Ele. Mas você precisa seguir a orientação. Mesmo que pareça absurda. Mas se Ele te disse, vai rodear Jericó. Vai rodear Jericó, que o muro vai cair. A decisão de Moisés o tornou libertador de Israel. E para nós concluirmos, eu quero que você abra em Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvai. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habiteis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A instrução é de Deus, mas a decisão é sua. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.